Olá, olá, amantes da Cozinha Nerd! Bem-vindo a mais um vídeo aqui. Hoje é um vídeo um pouco diferente, então se você tem problema com sangue, ver sangue, falso ou não, você pode pular esse vídeo hoje, porque hoje a gente vai fazer sangue falso. Eu matei ele! Meu nome é Felipe, bem-vindo ao Menu Nerd. Por que a gente vai fazer sangue falso? Eu não sei por que a gente vai fazer sangue falso. A gente vai fazer porque é Halloween. Então, gente, a receita de hoje é sangue falso. Sangue. Não é bem algo que você vai fazer para comer ou para beber realmente, mas como a gente está entrando aí no período de Halloween, é algo interessante para você se divertir um pouco na cozinha. Se você for fazer alguma maquiagem, alguma coisa para o Halloween, você pode usar isso na maquiagem. E o sangue falso que eu vou fazer aqui, a maior parte dele, ele é comestível, ou seja, você vai poder beber ele, não é tóxico, não vai causar nenhum mal para você. Com exceção de dois tipos que a gente vai fazer aqui. E sangue falso, onde é que você viu o sangue falso? Basicamente em qualquer filme de terror que tiver gente morrendo, parte de corpo cortando, ou filme de ação que tem alguém tomando tiro. Ai! Então, por isso que é uma das paradas bem nerd pra gente ter aqui. Você pode fazer várias coisas legais com sangue falso durante esse período do Halloween, quando você sair, se fantasiar, ou se você é um entusiasta de cinema, alguma coisa, e for gravar alguma coisa e não sabia como fazer, tá aí uma receita bacana para você fazer. Beleza, então antes da gente começar essa receita, aproveita e já deixa o seu curtir aí embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações. Também tenha certeza que está ativado as notificações do YouTube no seu celular, para você, quando eu lançar uma nova receita, você receber as notificações e poder vir aqui já conferir as novas receitas que a gente for lançar. E também, por favor, deixe seu comentário aí embaixo o que você achou dessa receita, se você vai fazer alguma coisa com ela durante o Halloween, se você achou legal, não achou legal, se queria que eu tentasse fazer alguma coisa diferente com o sangue, o que você gostaria de ver. Por favor, deixe seu comentário aí, que é muito importante pra gente, ajuda muito o canal, ajuda a crescer o canal. E se você fizer essa receita, lembra de postar nas redes sociais a foto da sua receita e usa a tag Menu Nerd para que a gente possa ver a foto da sua receita, comentar, participar e quem sabe a gente pode usar ela aqui em algum dos nossos vídeos. A base dessa receita, para você fazer ela, é xarope de milho. É tecnicamente o açúcar derretido em água. Mas o xarope de milho você vai poder encontrar em alguns lugares, como loja de confeiteiro. Às vezes você pode encontrar também no mercado, na área onde você tem os materiais para fazer bolos, recheios, esse tipo de coisa. E corante artificial de comida. Eu tenho o corante artificial vermelho em pó e eu também tenho aqui que é um pouquinho mais gelatinoso, ok? E a gente vai usar esses dois. Outro corante artificial que a gente vai precisar também é o azul, porque o sangue não é só vermelho, ele tem um pouquinho do azul que dá aquela cor mais escura, mais cor vinho. Então bora lá para fazer essa base. Eureka! Você vai colocar em um recipiente mais ou menos 2 copos do xarope de milho. Logo após você vai colocar o corante vermelho. Coloca um pouquinho para ver o desempenho do corante que você comprou. Dá uma misturada bem para ver como é que ele vai ficando na textura, ok? Deixa ele dissolver. O em pó ele é um pouquinho mais complicado porque ele é mais difícil de dissolver, ou seja, você vai ter que mexer mais. Se você achar em líquido, melhor, ele é mais fácil de fazer. E se ele não ficar vermelho o suficiente, adicione mais, ok? E eu também vou adicionar o corante que ele é mais pastoso. Vou adicionar ele aqui e ele vai já, de cara o pastoso já é mais forte, ele já vai deixar isso aqui bem vermelho. Feito isso,
vou dar para você aqui um extra. Você pode separar um pouco desse num recipiente menor, porque ele vai parecer aquelas poções de cura que você tem nos jogos de RPG. E como vamos fazer isso? Vamos pensar bebendo alguma coisa? Ótima ideia. Eles são mais vermelhos apenas e um pouquinho mais translúcido, e basicamente é a sua poção de cura, ou seja, não é só sangue que você vai fazer com essa mistura. E tendo isso separado no recipiente, o restante a gente vai usar aqui para deixar ele mais escuro, mais parecido com sangue. Então, para isso a gente vai adicionar só um pouquinho de azul. Então, cuidado, dependendo do quão forte é o corante, o azul pode ser muito forte. Então, adicione bem pouquinho de azul e misture para ver o resultado, ok? Então, quando você terminar de misturar, essa aqui é a textura que você está vendo. Então, olha aqui, ó. Ele tem uma textura bacana, parece sangue, ok? E ele tem uma cor, ele ainda está avermelhado, mas ele tem uma cor um pouquinho mais escura, uma cor um pouquinho mais sangue. Esse aqui já é o resultado bacana que você pode usar para fazer de conta que você é um vampiro. Sim, colega Drácula. E obviamente, se você quiser, você pode diluir isso um pouco em água, ok? Porque é basicamente, como eu falei, açúcar. Se você colocar água e misturar e você quiser algo um pouco mais líquido por algum motivo específico, ok? Você pode colocar mais água. Beleza, agora a gente vai partir para variações do sangue básico que a gente acabou de fazer. O que é essas variações? A gente quer ter uma textura, porque ele ainda está meio translúcido, de forma geral ele não é muito translúcido. Então a gente pode adicionar algumas outras coisas para ele ficar um pouquinho mais grosso, um pouquinho menos translúcido, ou a gente quer que ele fique parecendo mais um sangue que está coagulando, ou que ele grude mais, escorra mais devagar, esse tipo de coisa, ok? Então os ingredientes que a gente pode usar aqui para essas variações são os seguintes: a farinha de trigo normal, o outro que eu acho que é o meu favorito, que ele é o chocolate em pó. Outra variação que a gente tem é com a gelatina. Outro ingrediente que a gente também pode usar para fazer uma variação do sangue é a maisena, que ela também ajuda a engrossar um pouco. Todos esses casos você também pode fazer colocando calor e aquecendo isso, ok? E aí vem agora os outros ingredientes também que vão fazer variações, mas deixa de ser comestível, passa a ser tóxico, não é de se alimentar. São pedaços de papel higiênico e algodão. Então faço. Basicamente, vamos virar aqui nesse recipiente de vidro um pouquinho desse sangue que a gente separou, ok? E vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo e vamos misturar bem para ver a textura. Veja, ele vai perder um pouco daquele vermelho daquela cor aqui, porque a farinha de trigo ela é branca basicamente, então ela vai ficar, esse sangue vai ficar um pouquinho mais claro, ok? Mas isso não é um problema. O que a gente quer aqui agora nesse momento é que ela fique menos translúcida e ganhe um pouquinho mais de textura. E a gente tem aqui a outra variação, que é a que eu gosto de fazer, que é com chocolate, com achocolatado, ok? Então você vai colocar o achocolatado, vai misturar, e esse não vai ficar mais claro, ele vai ficar mais escuro. Veja aqui como é que é, colocando um pouquinho na pele, deixando escorrer nos dedos. Então você faça os testes. Veja bem, todos esses testes são meio melequentos, entendeu? Então tenha um pouquinho de água à mão, tenha papel, tenha alguma coisa para você poder se limpar. E lembrando, a gente está lidando com corante, então isso pode manchar um pouco a roupa. Não é corante de tecido, então não é uma mancha permanente, só que é uma mancha difícil de tirar, dependendo do quão intenso é o seu corante. Outra coisa que a gente vai colocar aqui é gelatina. E a gente vai separar aqui um pouco do sangue nosso e vamos misturar a gelatina. Mistura bem. Como eu falei, você pode aquecer essa gelatina aqui para ela dissolver melhor. Só que lembrando que você só vai conseguir ver a textura depois que essa gelatina
que ela esfriar. A outra opção que a gente tem é adicionar a maisena. Você pode colocar a maisena, misturar bem até ele ficar com uma consistência mais próxima do que você quiser. Essas são as misturas que a gente pode fazer que ainda vai continuar sendo comestível. Então agora nós vamos fazer as versões que não são comestíveis. Vamos separar aqui um recipiente que a gente já tem um pouco do sangue e vamos colocar alguns pedaços de papel higiênico. Não muitos pedaços, vamos arrebentar aqui alguns pedacinhos, rasgar eles. Veja, aqui agora a gente vai fazer uma mistura, o objetivo é ficar mais nojento. Ai, que horror, é nojento demais, eu fico arrepiado só de pensar. Então você vai misturar bem esses pedaços de papel higiênico até ele pegar bem a cor. Você vai ver que ele parece que tem alguns pedaços de carne. Então isso aqui é um truquezinho que você pode fazer e deixar aquela sua pegadinha, o seu cosplay ou a maquiagem que você está fazendo mais interessante, com uma textura mais bacana. Vamos para o outro que eu acho mais bacana. Esse próximo aqui é com algodão, ok? Então a gente vai pegar um algodão só e vamos desmanchar um pouco esse algodão, arrebentar em pedaços, ok? E colocar ele nessa nossa mistura de sangue. Então se a gente pegar essa massa aqui, você vai ver que ela tem ele cria esse fio, essa linha, essa textura que parece uma fibra, como se fosse um tendão, como se fosse alguma coisa assim. Se você pegar e esticar ele, você vai ver que ele arrebenta como se tivesse alguma fibra dentro. E essa aqui é a última versão que eu queria mostrar para vocês. Essas duas últimas versões aqui são versões não comestíveis. Só para lembrar mais uma vez, apesar de ser doce, não coma. E vamos dar um sanguinho aí, tomar um shot de sangue, certo? Vamos lá? Tchim. É doce pra caramba. Esse cara era diabético, viu? O sangue de vocês tem tanto colesterol que só doido pra beber isso. É bem gostoso. Obviamente você não vai tomar um copo disso aqui, porque é puro açúcar. Literalmente. Foi só diluído um pouco de água. Ok? Inclusive, se você for querer fazer um xarope desse, é basicamente 2 porções de açúcar e 1 porção de água. Por isso que eu não vou tomar mais isso aqui, porque senão vou ter um treco aqui, ok? É bacana para você fazer esses efeitos, esses cosplays, esse tipo de coisa. Essas marcas de quando tá escorrendo, esse tipo de coisa. Ele deixa aquele efeito, às vezes até de ingredientes que são usados por uma bruxa, entendeu? Sei lá, sangue de unicórnio ou esse tipo de coisa, entendeu? Que tá usando para fazer alguma poção específica, ok? E por falar em poção, vamos fazer uma poção de mana? Vamos colocar um pouquinho de xarope de milho num recipiente e vamos colocar um pouquinho do nosso corante azul. Mistura bem, coloca no recipiente igual ao recipiente que a gente colocou para fazer a nossa poção de vida e pronto, temos nossa poção de mana. Então se você joga qualquer RPG, você já está acostumado a ver esse tipo de poção que normalmente os magos usam para recuperar a força mágica. Se você está fazendo cosplay de mago, poção de mana não pode faltar. Contemplem o mago com seus poderes. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou? Deixa o seu curtir, ok? Compartilha aí com seus amigos. Halloween tá chegando. Quem sabe mais gente pode fazer alguma coisa legal. Fala com seus amigos para vocês fazerem algum cosplay junto, alguma coisa bacana.
E lembre de deixar o seu comentário aí embaixo. Você fez a receita, você encontrou todos os corantes que você precisava. Como é que ficou? Foi divertido? Não foi divertido de fazer? Se você fez um cosplay, tira uma foto do cosplay com o sangue ou com as poções lá com você. Eu quero ver como é que ficou o seu cosplay usando isso, ok? Tira a foto e lembra, usa a tag Menu Nerd pra gente ver e talvez a gente mostrar aqui os nossos vídeos. E obviamente, se você não é inscrito ainda, não perde tempo. Clica aí para se inscrever, ativa o sininho de notificações. Quando eu fizer a próxima receita, você não vai perder aqui no canal, ok? Bora lá, bora se divertir, bora fazer outras receitas bacanas, ok? Confere as minhas outras receitas se você não conferiu ainda. É isso aí, eu vou indo lá, do seu nerd favorito, Felipe. Te vejo na próxima receita.